Fala pessoal, tá aqui novamente comentar um pouquinho sobre o Watford e Arsenal, um jogo válido aí pela quinta rodada, o último jogo de hoje de domingo, jogo das 12h30, né? Amanhã ainda tem rodada, Aston Villa e West Ham, mas enfim, né? Reestreia do Kike Sanchez Flores como técnico do Watford, um jogo que naturalmente seria muito difícil pro Arsenal, porque apesar do Watford vir em uma péssima fase, um péssimo início de temporada, é um time que não tem ruim futebol não. Já falei que criava e criava bem, sofria um pouco defensivamente, mas era um time que tinha um norte, é um time que era coeso, sabia o que fazer com a bola no pé, né? A escalação nem foi tão diferente do que a gente já viu com o Ravi Gracia, teoricamente era um 4-3-3, não com peças diferentes, com os mesmos jogadores, só mudava o posicionamento, mas na prática foi mesmo o 4-2-3-1 que a gente já vinha vindo em alguns jogos no início da temporada com o Ravi Gracia, com o Doucouré e Capoue fazendo os dois volantes, o Cleverley um pouco à frente, né? O Doucouré até um pouquinho à frente do Capoue também, com o Deulofeu aberto pela esquerda, o Ihut pela direita e o Andrew Gay no comando de ataque. Pra ser bem sincero, eu prefiro o Deulofeu jogando aberto, né? O 4-2-3-1 permite que você tenha um time mais criativo, essa aproximação dos três meias é muito interessante. E eu gosto bastante do Deulofeu jogando aberto pela esquerda. Por mais que ele tenha se destacado muito na temporada passada, fazendo uma dupla de ataque com o Troy Deeney, sendo esse cara para circular um pouco mais, eu prefiro ele jogando aberto, porque eu acho que você ganha mais a característica que ele tem de melhor, que é justamente de criação, do contra um, do drible pelo lado. Realmente é um jogador de muita qualidade, eu acho que ele rende mais jogando aberto do que como um atacante, apesar de ter rendido bem na temporada passada. Em relação ao Arsenal, veio num teórico 4-2-3-1, né? Destaque para a volta do Ozil ao time titular, fazia esse teórico camisa 10, esse meia central atrás do Aubameyang, né? Só que na prática não era bem um 4-2-3-1, porque o PP jogava mais à frente, o Ozil jogava atrás desses dois homens de ataque e ficava o Xhaka como primeiro volante e Guendouzi e Ceballos jogando mais próximos um do outro. No momento sem bola, até o PP e o Ozil voltavam um pouco mais, mas com bola era mais ou menos isso. O Ozil se posicionava um pouco à frente de Ceballos e Guendouzi. E o que a gente viu nos primeiros 10 minutos de jogo foi um Watford muito intenso, de muita presença no campo de ataque. O time realmente, né, geralmente tem aquela ansiedade inicial, né, do time que está jogando em casa, o time menor que está jogando em casa, que busca agredir o time maior. E o Watford conseguiu ser muito efetivo, ser muito intenso, poderia ter feito um gol nos primeiros minutos, né, caprichasse um pouco mais de definição, o Deulofeu aparecendo muito pelo lado esquerdo, ganhando todas as jogadas contra o Maitland-Niles, o Cleverley sendo muito participativo, né, não fez um bom jogo contra o Everton, mas jogou bem até contra o West Ham, né, defensivamente vem sofrendo um pouquinho, até vou desenvolver um pouco mais sobre isso no decorrer do vídeo. O Ihut até um pouco apagado, o Doucouré muito presente no primeiro tempo, onde o Watford conseguiu se impor, né, seu meio campo com o Capoue e o Doucouré muito importante nesse quesito de conseguir ganhar o campo, não só na posição física, como também controlando o espaço, se antecipando. O Doucouré faz isso muito bem nos primeiros 10 minutos, foi assim. Partindo daí, o Arsenal naturalmente começaria a se impor tecnicamente, até tinha posse nos primeiros minutos, o Watford era muito mais perigoso, mas o Arsenal tinha posse e não conseguia ser nem um pouco efetivo. Era um time que não era nem um pouco perigoso, né? Era uma posse realmente sem sentido nenhum. Mas isso muda no momento em que uma bola é perdida pelo lado direito, né? Justamente uma roubada de bola do Ceballos, que faz bem essa função de também buscar a bola, perde, pressiona, ele rouba a bola, a defesa do Watford demora a entender que o juiz não marcou falta, a bola é tocada pro Kolasinac, o Kolasinac tem um espaço vazio para percorrer ali pelo lado esquerdo, dá um passe pro Aubameyang que domina e já chuta de primeira, aliás, domina, né? Nem ajeita, já domina e chuta para fazer 1-0 do Arsenal, né? Talvez nem tão justo assim, porque o Watford até vinha jogando bem, até o Arsenal aos poucos vinha ter uma posse se impondo um pouco mais, sofrendo menos riscos, né? O jogo posicional do Arsenal foi muito importante nesse sentido, até porque a marcação por dentro do Watford não funcionava mais, o Arsenal naturalmente começava a crescer um pouco, mas não necessariamente com muitas chances, não teve muitas chances. O primeiro chute foi sair, se não me engano, lá por volta dos 20 minutos com o PP, né? Uma jogada pelo lado esquerdo, o PP foi um jogador que foi bem apagado. Mas a partir do gol o Arsenal consegue melhorar um pouco mais, passa a jogar bem melhor. O Ozil é até um pouco apagado, mas é ele que dá o passe entre o defensor entre o Kabasele e o Olebas, né, pelo lado esquerdo, para a projeção do Maitland-Niles, que vinha sofrendo um pouco defensivamente, um jogador que cresceu muito na temporada passada, principalmente sendo esse lateral ofensivo, esse ala pela direita, ele aparece justamente nesse sentido. Ele não é nem um lateral direito de ofício, não. Ele era um jogador mais de meio campo, meio campista central de fôlego, mas vinha com o lateral por conta da ausência do Bellerin também na temporada passada, já a ausência de jogadores para aquela posição da lateral direita, jogadores de confiança, né? E ele se projeta e toca a bola no meio para fazer o 2-0. O Aubameyang converte, segundo gol do Abolês, realmente absurdo, né?
início de temporada incrível, já tem 6 gols, e ao que tudo parecia, o Arsenal ganharia, né? Seria uma vitória fácil, porque o Arsenal já sobrava no primeiro tempo nesse momento. Era melhor, não necessariamente com muitas finalizações, mas já conseguia se impor no meio campo, que é justamente onde conseguiu ganhar o jogo, porque o Watford ia mal nesse sentido, e é uma das principais virtudes desse time, né? Foi pelo menos com Javi Gracia nas temporadas passadas dele, e o jogo termina assim. No segundo tempo, o Arsenal volta naturalmente com a posse, o Watford tentando criar, que como eu falei, o time cria bem, o time quando tem a posse de bola sabe criar, cria bem. O Deulofeu pro lado esquerdo fornece muito mais capacidade de armar jogadas do que um 4-4-2, um 4-4-2, um 4 ou um 4-2-2-2 fornecia, né? Eu até prefiro esse esquema, mas apesar de sofrer um pouco defensivamente nesse sentido. E o que dá talvez a fagulha, a centelha que permite que o Watford cresça na partida é um erro do Sócrates, um erro individual. Ele toca uma bola errada, o Deulofeu consegue se antecipar, né? Isso numa jogada de estilo de meta, tocar pro Cleverley chutar pro gol e fazer o 2-1. E aí o Watford entra de fato no jogo, né? E não só muda necessariamente o jogo não só muda de roteiro por conta do gol, né, por conta do estado anímico do time, né, o time fica animado, mas também a mudança de postura. A principal característica do time do Watford, como eu falei, que era o domínio do meio campo, começa a partir do gol. O gol que inicia isso. E o Doucouré faz uma partida simplesmente incrível. Das melhores atuações do Doucouré que eu já vi. Ele jogou muito bem, né? Temporada 17 e 18, principalmente dele, foi um absurdo. Mas hoje, se alguém quisesse ver o Doucouré, se fosse fazer o DVD de melhores momentos do Doucouré, a gente ia tirar dessa partida. Porque o que ele jogou contra o Arsenal nesse segundo tempo foi um absurdo. Tanto para se impor fisicamente no meio campo, com as disputas por baixo, né, nos desarmes, como também para pegar essa bola e conseguir carregar em velocidade e trabalhar por dentro, conseguir as tabelas, principalmente com o Deulofeu. O Deulofeu era o cara de criação, conseguia ser mais perigoso à frente, e o Doucouré era o motor do meio campo para conseguir fazer com que a engrenagem que mais funcionou bem, que foi a principal arma do Watford para se destacar na temporada passada, funcionasse. Então o Doucouré consegue recuperar, acelerar, tabelar e conseguir também finalizar. Finaliza muito bem também. E o Watford consegue um domínio absurdo sobre o Arsenal. O que o Watford fez sobre o Arsenal no segundo tempo, a partir do gol, parecia ser um time grande jogando contra um time pequeno. Quem não conhecesse os times ia achar que o Arsenal era o time pequeno, porque era completamente dominado. E o Watford sobrava na partida, era muito intenso, finalizava muito, dominou. E o Arsenal não conseguia sair jogando. Esse posicionamento, tanto do Correa quanto do Capoe, que é um jogador que as pessoas falam muito pouco, mas ele é extremamente importante para dar essa segurança que o Doucouré tem para poder sair jogando no momento em que rouba a bola. É o Capoe que fica atrás para fazer esse movimento. O Cleverley também cresce muito na partida como meio campista para circular à frente. A alteração, a entrada do Pereira no lado do Hughes também muda um pouquinho. O Pereira entra até pelo lado direito, que nem é a função dele, é um cara muito mais para trabalhar da esquerda para dentro, né, tentando centralizar, e ele continua jogando mais centralizado, né? Ele entra pela direita, mas ele entra para trabalhar mais centralizado. Ele quase não ocupa aquela faixa direita porque não é a característica dele. E entra o Sarr também no lugar do Gray, que é muito mais um ponta, mas ele entra como um atacante mesmo. As alterações nem foram assim individualmente destaques, mas eles pro esquema de jogo funcionou muito bem. Porque com o Pereira você tinha o Hughes é um baita jogador no meia também, mas não vinha rendendo. Como o Pereira entrou rendendo, você tinha mais um homem por dentro, porque o Pereira entrou pela direita, mas trabalhava por dentro, então você tinha mais um cara por dentro para ajudar no momento de construção, de preenchimento de espaço. E nesse sentido, o meio-campo do Watford engoliu o meio-campo do Arsenal. Sebadios, Guendouzi e Xhaka realmente não existiram no segundo tempo. Sebadios até foi substituído. Foi bem importante para roubar a bola no lance do primeiro gol do Arsenal, mas é um jogador que ainda vive altos e baixos nessa temporada. Jogou muito bem contra o Burnley, mas foi muito mal contra o Liverpool, por exemplo. Contra o Tottenham fez um bom período de jogo, e hoje novamente muito mal, apesar de ter ido muito bem no lance ter ido até relativamente bem no primeiro tempo e ter sido decisivo no lance do primeiro gol, mas no segundo tempo foi engolido pelo meio campo do Watford, né? Aí depois até entra o Willock como alternativa, um jogador muito versátil, já jogou como meio campista, pode ocupar várias funções. No jogo contra o Newcastle, por exemplo, ele joga como meio campista central, mas funciona como camisa 9. O Aubameyang passa a ser jogado pela direita e o Willock faz essa função de pisar na área. Ele até entra como meio campista pela esquerda, que foi a mesma posição que ele entrou no jogo contra o Liverpool, e até consegue algumas escapadas por aquele lado, mas o Watford era muito eficiente para impedir
que alguma coisa acontecesse no jogo do Arsenal por ali. E a euforia maior vem no momento em que o Pereira é derrubado pelo Davi Luiz na entrada da área. Davi Luiz novamente muito mal, faz o pênalti que é convertido pelo Pereira e faz 2-2. A partir desse momento, o Watford cresce, a atmosfera no momento cresce, a entrada do Torreira no lugar do Guendouzi até melhora um pouco mais, o jogador de um pouco mais de contenção e com mais qualidade para dominar esse meio campo. O Arsenal tem ali uns 10 minutos onde consegue ter um pouco mais a posse, apesar de não conseguir sair jogando. A marcação do Watford continuava e dos 70 minutos até o final do jogo só deu Watford. O Watford poderia ter virado tranquilamente o jogo contra o Arsenal. E o Doucouré, no último minuto de jogo, ela teve a chance de fazer um golaço, onde ele recupera a bola no meio campo. É realmente retrato do que é o Doucouré. Recupera a bola no meio campo, sai em muita velocidade, consegue um drible, abre a bola pro Sarr, o Sarr devolve no meio da área e ele chuta, o Leno faz uma bela intervenção e a partida acaba terminando 2-2. Mas foi um grande jogo, uma partidaça, um belo segundo tempo do Watford, que, como eu falei, é um time que sabe o que faz com a bola no pé, quando cria bem. E ainda tem um meio campo que, quando consegue se impor, sobra. E hoje sobrou contra o meio campo do Arsenal, que é um bom meio campo. Né? É um time de Big Six, é um time de Big Six de investimento muito maior, mas que sofreu, foi engolido por Capoue e principalmente o Doucouré no segundo tempo. Considerações finais. Como eu falei, Arsenal fez até um bom primeiro tempo seguro, né? Mas assim, como um todo não fez uma grande partida. Mais uma vez o Emery não consegue fazer o Arsenal ser um time regular dentro do jogo, não consegue fazer uma grande atuação como um todo. Talvez o jogo contra o Burnley tenha sido que ele tenha mais se aproximado disso, mas algumas, realmente, como um sistema, o time não funciona muito bem. PP muito apagado, o Aubameyang bem, né, fez os 2 gols, aparecendo bem, realmente no segundo tempo ficou bem sumido, porque a bola não chegava. Guendouzi errou alguns passes individuais, teve erros individuais que poderiam ter resultado em algo muito pior. Sócrates e Davi Luiz muito mal, o sistema defensivo como um todo foi muito mal. Talvez o melhor jogador que tenha se destacado, por incrível que pareça, tirando o Aubameyang que fez 2 gols, foi o Ceballos no primeiro tempo. E o Ozil que, deu um passe absurdo para o Maitland-Niles para a sequência do segundo gol, mas é um jogador praticamente inútil. No momento sem bola, o Ozil não existe, parece estar jogando com -1. Então, na minha opinião, é um jogador que não entrega o que realmente ele pode entregar. Para mim é um peso morto no Arsenal. Em relação ao Watford, grande partida. A gente viu um time que, com a bola no pé, conseguiu criar muito. Como eu falei, esse 4-2-3-1 permite uma aproximação maior dos meias e sai muita coisa dali. Quando o Roberto Pereira entrou, ainda houve mais um preenchimento de questão de talento, de troca de passes por dentro. O Cleverley também funcionou muito bem, não necessariamente como um cara de muita qualidade técnica, mas para cumprir a função tática, para funcionar como um homem que consegue ocupar bem as faixas centrais e fornecer uma parede para uma tabela. Deulofeu é o cara do comando de ataque do Watford muito bem para fazer as jogadas da esquerda para dentro, tem muita habilidade, ganhou. Hoje realmente o Maitland-Niles vai ter pesadelos com o Deulofeu, porque foi completamente engolido por aquele lado. Doucouré, que jogador do Doucouré, na minha opinião foi o melhor jogador da partida, baita jogador, tanto para se impor fisicamente no meio campo, como para se impor em questão de posicionamento, desarmar e conseguir sair em velocidade, e tem qualidade para tabelar, para driblar, para conseguir um drible rápido e deslocar o marcador. Que jogador é o Doucouré, realmente merece espaço num time até maior, na minha opinião. E o Capoue, que é esse cara que pouca gente fala, mas extremamente seguro, o cara que faz o seu trabalho sem ninguém ver, o trabalho sujo, que dá segurança pro Doucouré poder fazer o que ele faz. Né? Como um todo, achei uma bela partida do Watford, poderia ter ganhado do Arsenal, né? Tivesse o Doucouré chutado, talvez um pouco, conseguido ter tirar a bola do Leno, poderia ter feito a partida perfeita e ter virado o jogo justamente na reestreia do Quique Sánchez Flores no comando técnico do Watford, mas enfim, é um time que começou a temporada muito mal, só tem 2 pontos, mas tem um norte, aquele negócio que eu falei, já era um time ajeitado com Ravi Gracia. Hoje, defensivamente, no primeiro tempo foi um pouco mal, no segundo tempo engoliu e realmente teve uma bela atuação. Né? Talvez dos times abaixo ali do Big Six, os que de fato ameaçariam o Big Six, hoje a atuação do Watford de hoje no segundo tempo foi a melhor atuação de um time do grupo que estava ali logo abaixo do Big Six, né? Que contém, né, Watford, Leicester, Wolverhampton e West Ham. Bela partida, infelizmente não saiu com a vitória, mas foi se saísse com a vitória no último minuto com o chute do Doucouré seria completamente merecida porque engoliu o Arsenal no segundo tempo, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.